Graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso momento de reflexão. E eu gostaria de dizer para você que é uma alegria muito grande estar aqui com você. Eu sou psicanalista, analista clínico. Eu presto o meu trabalho de tratamento terapêutico em pessoas que estão cometidas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtornos diversos, em que tem deixado pessoas aprisionadas, acorrentadas, travadas, e elas perdem a sua própria identidade e algumas expressam assim: quem sou eu? Não estou mais me conhecendo. Então, eu faço esse atendimento. Se você quiser, é só você entrar em contato comigo. E você pode entrar em contato comigo através deste canal, Mensagem Edificante, através do WhatsApp, através do Telegram, através do Facebook, através do Instagram. Eu atendo às segundas e sextas-feiras na Clínica Viver Care, em São José do Calçado. Eu atendo às terças e quintas-feiras no Centro Integrado de Saúde, Clínica CIS. E eu já era para ter começado, mas eu estou prestes a começar a atender lá em Guaçuí. Está se ajeitando a sala, o consultório, para que eu possa prestar o meu trabalho, o meu atendimento. Então eu gostaria que você atentasse para isso. Outra coisa, nos ajude, inscreva-se no nosso canal, curta, faça um comentário, é de muita valia. Isso nos ajuda a melhorar a forma como nós nos comunicamos com você. Então eu gostaria que você atentasse também sobre isso e nos ajudasse. Tá? Eu sou também pastor evangélico, sirvo ao Senhor, presto a minha colaboração na Igreja Evangélica Vida, do pastor Luiz Carlos de Souza, aqui em São José do Calçado. Eu gostaria de falar nessa oportunidade sobre 4 condições para viver em comunhão com Deus. É a coisa mais importante, o homem ter comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus é Criador. Por quê? Porque Deus é Senhor. Por quê? Porque Deus tem tudo sob o seu controle. E a gente vive sob um mundo fora do controle. E às vezes nós somos levados pelas ondas porque nós não temos aquele que tem o controle de tudo sobre nós. Estamos na mão dele. Muitas vezes nós estamos distanciados dele. Então eu gostaria de falar sobre 4 condições para viver em comunhão com Deus. Então eu gostaria que você ficasse atento. E o registro está no livro de Provérbios, seu capítulo 3, versículo 6, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. No começo, Deus criou Adão e Eva. Eles eram inocentes de qualquer pecado e viviam em comunhão com o seu Criador. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Contudo, eles cometeram pecado e ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ficaram espiritualmente separados de Deus. Além de perderem sua comunhão com Deus, eles também foram expulsos do Jardim do Éden. A Bíblia é a história do desenvolvimento do plano de Deus para a restauração da comunhão entre Deus e o homem. Deus não deseja estar afastado do homem, e assim Ele providenciou, através de Jesus Cristo, o meio de um homem ser restaurado na comunhão com seu Criador. A comunhão divina é um privilégio, mas precisamos entender como é estabelecida e mantida essa restauração. A palavra grega, mais frequentemente traduzida como comunhão, por definição e uso bíblico, dá o sentido de participação no interesse ou projeto comum. No Novo Testamento, a palavra é sempre usada em assuntos espirituais, nunca para atividades sociais. A palavra envolve usualmente 2 elementos: relação e ação. Quando 2 ou mais pessoas têm um interesse espiritual em comum por causa de sua relação espiritual, elas têm comunhão ao participarem desse interesse comum. Sem essa relação, a participação em algum interesse ou trabalho não se constitui assim comunhão no sentido bíblico da palavra. Deus
ou melhor, duas pessoas que são cristãs têm uma relação de comunhão, ambas pertencem à família espiritual de Deus. Quando elas coparticipam de responsabilidades espirituais, elas têm comunhão entre si e com Deus. O relacionamento com Deus é a base para o relacionamento, nosso relacionamento com o próximo, com os irmãos que estão intimamente relacionados. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21, diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Estar em comunhão com Deus é a maior dádiva que alguém pode possuir, pois quando estamos em comunhão com o Pai, sentimos segurança. Não temos medo de ofertar a nossa vida em favor das pessoas que sofrem. Temos certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A comunhão com Deus é como um casamento. Quando o casal deixa o primeiro amor e cai na rotina, quando um dos dois perde aquele sentimento de querer agradar e esquece como foi bom o início do namoro e aí começam a se distanciar, eles vão perdendo a comunhão um com o outro. Viver em comunhão é estar sempre em contato, é o amar como no início. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, andamos afastados e não praticamos a verdade, a Bíblia diz assim: porém, quando andamos na luz, como a luz está, mantemos uma comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 5, capítulo 1, versículo de 5 a 7. O homem não pode caminhar na escuridão, isto é, viver pecando. E ter comunhão que não vive na prática do pecado é estar caminhando na luz, como estavam Adão e Eva antes de pecarem. Eles estavam no jardim, tudo estava de acordo. Deus jamais esquece, jamais deixou de fazer o bem para nós. Quando nós nos esquecemos do primeiro amor, aí nós começamos a perder a comunhão com Ele. O amor esfriou, a comunhão diminui, a distância aumenta. O que significa a nossa vida de comunhão com Deus? Como base, a base de tudo é a comunhão. Vejamos agora as 4 condições para viver em comunhão com Deus. Primeira condição é ter confiança no Senhor sempre. A base dessa confiança é a sabedoria que é transmitida pela palavra de Deus. Provérbios 2:6. Quando esperamos confiadamente pelo Senhor, sem nos estribarmos nos nossos próprios conhecimentos, Ele coloca os nossos pés sobre a rocha e firma os nossos passos nos seus caminhos. A nossa vida passa a ter a firmeza do monte Sião, que não se abala. Salmo 125, 1 e 2. A vida fundamentada na confiança em Deus tem condições de crescer em graça diante de Deus e dos homens. Está lá registrado em Provérbios 3:4, Lucas 2, versículo 52. A palavra graça, além de significar favor imerecido, significa também beleza, encanto. A vida do cristão, ela é bela, é frutífera, ela é atrativa, desde que tenha comunhão. Atos 2:47. A busca pelo ensino do Senhor nos leva a termos intimidade com Ele e passamos a viver a verdadeira felicidade. Está lá registrado em Provérbios capítulo 3, versículo 32, Provérbios capítulo 16, versículo 20, e eu não estou lendo, porque nós vamos nos estender muito, então eu estou citando. Depois você revê, você analisa, você medita, você faz a sua leitura. Então, eu preciso ter essa condição, tá? Eu preciso ter essa condição. Segunda condição, submissão a Deus. Seja submisso ao Deus soberano. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos significa nos submetermos à sua soberania em todas as áreas da nossa vida, família, negócios, lazer, espiritualidade.
significa buscar a Deus em primeiro lugar, na certeza de que as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Dessa forma, o Senhor endireita todas as nossas veredas e nos guia por caminhos certos, sem erradas. Salmo 23, versículo 3. A prosperidade ensinada no livro de Provérbios é o resultado de vidas inteiramente submissas aos propósitos de Deus. Quando isso acontece, Ele nos guia com segurança até o alvo final das nossas vidas. As decisões, as ações humanas, elas não invalidam a providência divina, como afirmou José a seus irmãos. José 50:20 diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ei, quando Deus tem um propósito na sua vida, podem conspirar contra, podem fazer de tudo para tentar impedir, mas se é propósito de Deus, mesmo que o mal se manifesta, Deus transforma o mal em bem, porque tudo está sob o controle de Deus. Terceira condição: adore a Deus com seus bens. A Bíblia diz, Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse mandamento é reiterado diversas vezes na Bíblia. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus capítulo 23, versículo 23, e exemplificado pela prática de nossos pais na fé. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, capítulo 28, versículo 20 a 22. Por isso está incluído na literatura da sabedoria. Ao mandamento correspondente a uma promessa. Provérbios 3, 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, provisão e alegria. Vinho é símbolo de alegria. Esta promessa é reiterada lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que nos desafia a fazer prova do Senhor. Essa promessa é um estímulo para a nossa fidelidade e não incentiva um ato interesseiro de adoração. Saiba que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. A nossa contribuição deve ser um ato de fé, de culto, de gratidão por todas as bênçãos que já recebemos e o reconhecimento prático da soberania de Deus sobre as nossas posses. Então, pense nisso, reflita sobre isso e coloque tudo nas mãos dele. Quarta e última condição: mantenha uma vida disciplinada. É um ato de sabedoria a nossa submissão à disciplina de Deus. Provérbios 3:11. Sem disciplina não há prosperidade em nenhuma área da nossa vida. Se você não tem horário para comer, horário para dormir, horário para descansar, horário para trabalhar, daqui a pouco você está doente. Você se desgasta, você se consome, os seus dias passam como um vento, você envelhece e tudo aquilo que você poderia fazer mais além, você não tem mais condições de você. Por quê? Porque faltou disciplina. Precisa ter disciplina. Deus usou a sua disciplina em tudo que ele fez. Ele trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Disciplina. Isso demonstra disciplina. E tem gente que não descansa. Tem gente que não para. Transgride a lei da disciplina. E aí espera que Deus vai suprir essa transgressão. E não vai. O motivo dessa submissão é que somos filhos de Deus. Sem disciplina, nós seríamos considerados, segundo a palavra, bastardos, e não filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 7, versículo 8. Ei, não é simplesmente obedecer os pontos fortes, é tudo. Se fala de perdão, e você tem ira, você tem raiva, você tem ódio, você tem mágoa, você é vingativo, você está sendo bastardo, porque a Bíblia ensina uma coisa e você faz outra. A disciplina, ela revela o caráter do nosso Deus como Pai amoroso e justo em nós. Então, quando eu cumpro, quando eu me submeto, o caráter
caráter de Deus está se manifestando em nós através das nossas atitudes. Aí traduz comunhão, traduz submissão, traduz gratidão, traduz disciplina. A disciplina, quando aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. No entanto, produz o resultado de santidade e paz. Hebreus capítulo 12, versículo 9 a 11. Somos ensinados pela palavra que o pecado faz separação entre nós e Deus e nos priva dessa comunhão bendita. Mas Ele, pela sua graça, vem ao nosso encontro e sela a aliança conosco através do sangue do seu Filho, Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que nos reconcilia com o Pai. A nossa comunhão é com o Pai e o seu Filho Jesus. Com exceção de Jesus, todas as pessoas responsáveis têm pecado. Paulo concluiu em sua carta aos Romanos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Os homens, tanto judeus como gentios, são pecadores e não podem ter comunhão com Deus na condição de pecado ou pecando, baseado nas suas próprias obras perfeitas. Quando o homem peca, seu pecado o separa do seu Criador e ele não pode desfrutar da comunhão com Deus. Isaías 59, versículo 1, 2 e 3. O profeta Amós perguntou na sua exclamação: poderão dois juntos se não houver entre eles um acordo? Amós 3:3. Felizmente Deus providenciou outro meio para o homem ser justificado, que passou a ser possível através da fé, isto é, através do Evangelho, conhecendo as boas novas. O homem pode ser perdoado dos pecados cometidos, reconhecendo o sacrifício de Jesus Cristo, que traduz a manifestação da graça de Deus. Romanos 3:21 até o 26. E Romanos 4, versículos 5, 6, 7, 8, Romanos 23, 25, Romanos 5, versículo 1 e 2. A partir daí, o homem torna-se parte da família espiritual de Deus, estabelecendo uma relação de comunhão com o Pai, com Jesus Cristo e com todos os demais cristãos. A comunhão é estabelecida verticalmente e ela é estendida horizontalmente. A comunhão com Deus, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo, comunhão entre irmãos. João capítulo 3, versículo 3 até o 5. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Uma vez que o homem tenha estabelecido esta relação espiritual com Deus Pai, esse homem torna-se participante da salvação com Ele. O homem então torna-se participante da divina natureza, isto é, se inicia o processo de aperfeiçoamento com aquele que nos chamou. O processo de aperfeiçoamento está aí, estamos em prática. O homem torna-se também participante do sofrimento de Cristo, no suportar perseguições por amor a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. A manutenção da comunhão com Deus exige que o homem continue andando na luz, como Ele na luz está. Andar na luz não significa ter perfeito conhecimento das Escrituras. Saiba que a comunhão com Deus não foi estabelecida na base do perfeito conhecimento das Escrituras, nem é mantida nessa base. Um dos exemplos da conversão a Cristo no livro de Atos é a do carcereiro, lá de Filipos. Ele ouviu a mensagem de salvação e obedeceu ao Evangelho na mesma noite, estabelecendo a comunhão com Deus. Esse carcereiro não tinha pleno conhecimento da palavra de Deus, mas ele acreditou e a partir daí ele e a sua família passaram a trilhar a caminhada cristã. Certamente esse carcereiro passou a buscar o conhecimento da palavra de Deus e crescer em conhecimento, crescer em graça. Caminhar na luz também não significa uma vida sem pecado, é não viver pecando, que é diferente. João escreveu, 1 João capítulo 1, versículo 7, se pois andarmos na luz, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando estamos andando na luz, se processa em nós a purificação pelo sangue de Jesus, indicando que o cristão que anda na luz, ele pode estar sujeito a cometer pecados de forma ocasional. João afirmou que o cristão que declara não ter cometido pecado já está pecando. Ele está muito enganado a respeito disso, a verdade não está com ele. 1 João capítulo 1, versículo 8. O apóstolo João certamente não estava encorajando o homem a pecar, mas em vez disso ele estava observando que os cristãos, quando pecassem, eles poderiam ser perdoados desses pecados quando eles pedissem perdão. João afirmou que o cristão não pode viver pecando. Está lá, 1 João capítulo 3, versículo 7 até o 10º. Deus deseja que seus filhos tenham comunhão uns com os outros, sendo que a comunhão com os outros homens dependerá da nossa comunhão com Deus. Primeiro a comunhão vertical, depois a horizontal. Os filhos espirituais de Deus compartilham uma fé comum e uma salvação comum. Assim como Deus não terá comunhão com o pecado, também nós precisamos recusar na participação do erro. Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, versículo 11, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Adão e Eva perderam a sua comunhão com Deus por causa do pecado, mas a graça de Deus, ou graças a Deus, através de Jesus Cristo, podemos novamente desfrutar da comunhão com o nosso Criador. O que foi perdido no jardim do Éden foi conseguido e poderá ser conseguido mais uma vez em Cristo. Que bênção e que privilégio caminhar diariamente com Deus. Agora, esperando aquele dia, quando poderemos viver eternamente em sua presença no céu. Viver em comunhão é viver amando a Deus e fazer a sua obra com o mesmo amor no início de tudo. Então, você pode ser feliz nesse tempo, nesse mundo de tanta tempestade, tanto temor, tanto terror. Deus é poderoso. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre esses que estão conosco até agora. Abençoa a família deles, abençoe cada um, e que eles possam pensar, refletir, analisar e ter uma atitude se ainda não tiveram, uma nova mudança se ainda não tiveram, e que eles sejam purificados. Nós possamos ser purificados e o teu nome venha a ser glorificado, para que possamos viver em novidade de vida. Então, Senhor, nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por esse momento que nós passamos juntos. E se Deus quiser, na próxima semana nós retornaremos com o nosso encontro de dentro para fora. Hoje, um momento de reflexão. Na semana que vem, o encontro de dentro para fora. Deus te abençoe, rico e poderoso e abundante. Até a próxima oportunidade. Amém.